Então vamos lá. Oi pessoal, aqui é Michele. Tô aqui no quintal da minha casa. Se vocês escutarem cachorros latindo, crianças brincando, é a minha vizinhança. Que na minha casa não tem mais cachorro, não tem mais criança. E é sobre isso que eu também queria falar com vocês, sobre a perca da minha cachorra Peach, que partiu, virou estrelinha, quase 15 anos morando com a minha família, aqui morando com a gente. Eu queria compartilhar essa minha experiência com vocês, sendo mãe de pet, e esse processo de perda, de luto que eu estou passando com a minha família. Bom, a Peach chegou na minha vida, ia ser até um vídeo pra gente deixar de memórias, porque as memórias boas precisam ser registradas, e que esse sirva de meio para eu sempre ter essas memórias boas quando eu quiser esquecer, e esse canal seja uma forma de eu lembrar os momentos bons e toda a história da trajetória da Peach na minha vida e na vida da minha família. Bom, gente, em 2009 a Peach chegou na minha vida, já na minha família, porque eu já morava nessa casa, já estava com o meu marido, que na época a gente estava recém começando uma vida a dois juntos. E a Peach chegou pequenininha, em 2009, uma bolinha de pelo. Não tenho muitos registros dessa época, porque eu acho que era só câmera digital na época, e eu acabei perdendo as nossas fotos. Então a Peach chegou em 2009, e meu irmão que trouxe ela pra mim, ela era filhote de um cachorro que a minha mãe tinha do Asla, de uma cria que ele teve com uma cachorra fêmea, e ela veio pra minha casa. Coloquei o nome dela de Peach porque nesse período da minha vida eu escutava bastante as músicas da artista Peach, a baiana Peach, que eu gosto das músicas dela. E era uma homenagem à minha ídola daquele período, que era essa cantora, a Peach. E a Peach, ela era uma mistura de pastor belga com vira-lata. Então ela ficou nesse, assim, eu posso dizer um meio termo, não sei se existe para raça, mas eu considero ela até uma vira-lata, porque assim, também eu nunca liguei para essa questão de raça pura dos animais. Independente da raça dela, ela chegou, a gente morava em uma casa já de Coab, murada, e nessa época o nosso bairro era perigoso, então assim, ter um cachorro de grande porte era viável pra gente naquele momento para trazer segurança, porque, né, querendo ou não, o cachorro também, ele é um guardião do nosso lar. Então a Peach chegou e ela foi crescendo assim, com essa mistura, mas ficou muito bonita e ela era muito forte, sempre foi uma cachorra muito brava, sempre cuidou muito da nossa casa, da nossa família. Além de ser brava, ela era muito ciumenta e super sistemática. Eu falo que a Peach, ela tinha uns trejeitos muito únicos dela, porque ela não gostava de criança. Aliás, ela nunca conviveu com criança, ela conviveu com os meus enteados, mas eles já eram grandinhos quando eles vieram morar comigo e com meu marido, que a gente pegou a guarda definitiva deles. Grandinho assim, o menor tinha 6 para 7 anos e a minha filha maior já tinha, acho que 9 para 10 anos. Eram crianças, mas já grandinha. Então a Peach, assim, com bebê e com criança menores, ela nunca conviveu, só com eles, e eles foram crescendo junto com a Peach. Então a gente só tinha ela de animalzinho, então ela foi uma cachorrinha adotada. E a Peach viveu por muitos anos, ela morreu quase completando 15 anos, então ela viu todo o crescimento dos meus enteados, que eu chamo de filhos, que são os meus filhos. Cresceram com ela, viram a infância, entrando para a adolescência, tornaram-se adultos. A Peach viu tudo esse processo, viveu com a nossa família esse processo e viu eles saindo de casa, porque há um ano atrás eles saíram de casa e já moram em outra cidade e nem estão mais aqui com a gente. Chegou o momento dos passarinhos sair do ninho. Mas a Peach ficou, então ela é assim, essa testemunha da história da nossa família. Bom, gente, hoje eu estou conseguindo falar sem chorar da Peach, tendo essas recordações, essas lembranças, estando mais forte. Mas uma semana atrás, eu estava com a cara inchada de tanto chorar, porque perder ela não foi um processo fácil de aceitar, assimilar e lidar com a ausência e com a saudade. Então, tô tranquila, assim, lembrando dessas coisas boas que a gente viveu, e vai passando um filme na cabeça da gente
porque eu lembro de tudo, de como ela era bagunceira, das coisas que ela destruiu em casa quando ela era pequena. É um filhote, eles são super ativos. E a Peach era hiperativa, nossa, ela latia muito, ela brincava muito, a gente sempre foi muito de passear com ela aqui no meu bairro é um bairro bem popular, aí tem os espaços de lazer, espaços públicos, a gente sempre passeou muito com ela, ia pra avenida correr com ela. Quando eu fazia exercícios físicos de corrida, eu levava ela junto comigo na corrente, ela corria comigo, ela era super atlética. Claro que ela nunca cansava, e eu sempre cansava primeiro. E ela, por ser grande, ela metia medo nas pessoas. Aqui, as pessoas da minha rua tinham medo dela, porque realmente ela era bem brava. As pessoas que chegavam ali no portão, me chamando as crianças, ela ia com tudo no portão, assim, ó, fazia aquele barulhão no portão, porque ela era forte, né? O porte dela é grande, ela era forte. Não, ela intimidava qualquer pessoa, não deixava nem a pessoa conversar, tipo o vendedor ou alguém que queira falar. Você tinha que prender ela para ela deixar, porque ela era bem imponente nesse sentido de ser guardiã da casa mesmo. A gente trabalhava fora, eu e meu marido sempre trabalhamos fora, e as crianças estudavam de manhã e a gente orientava. Ó, a segurança, além de Deus, que cuidava da nossa família. Crianças, chega da escola, entra, tranca o portão, tranca as portas da casa e fica aqui dentro. Se aparecer desconhecido, não abre, qualquer coisa liga. Aquela orientação, né? Porque não tinha quem cuidar deles e eles só estudavam no período, então o outro período tinha que ficar sozinhos. E aí a gente sempre confiava, ó, qualquer coisa sempre chama Pete, mas nem precisava chamar. Qualquer batidinha de palma ali na frente do portão ou alguém querendo entregar ou vender alguma coisa, ela era a primeira a estar lá, quase derrubando o portão, latindo, babando para morder a pessoa. Ela nunca mordeu ninguém, a gente sempre teve muito cuidado. Claro, né, de ter um cachorro de porte grande. Bravo, a gente sempre tomou muito cuidado, mas ela nunca mordeu ninguém. Mas ela era muito brava mesmo. Então, além de Deus, eu falo que ela foi nossa segurança interna por muitos anos. Ela cuidou muito bem da nossa família, da nossa casa e dos nossos filhos. Que enquanto ela estava em casa, a gente ficava tranquila. Qualquer coisa, a Pete tá lá. E aqui na nossa rua, todos os vizinhos têm cachorros. Então, a Pete era essa cachorra muito companheira e guardiã muito forte. Ela nunca foi de ter problemas de saúde. E a gente, claro, também sempre tendo os cuidados necessários, os básicos e os fundamentais. Cuidar da alimentação dela, cuidar da vacinação, tudo em dia, anualmente ela ser vacinada. Nunca deixamos proliferar nenhum tipo de praguinha, tipo pulga, carrapato, ela sempre foi bem tratada. A ração dela, ela sempre comeu, ela era metódica, ela tinha um horário certinho de comer, as coisas que ela gostava de comer, as frutas que ela gostava de comer. Ela comia melhor ração, isso a gente nunca economizou pra ela. E aí, quando ela ficou adulta, gente, lá pelos 6 anos de idade da Peach, ela teve uma cria. A gente cruzou ela com um outro cachorro também de grande porte, que era um pastor capa preta. E ela teve lindos filhotinhos, um monte de filhotinhos lindos. A gente não vendeu, a gente doou. E a gente ficou com um filhotinho dela, que foi o Zé. E o Zé, ele é enorme, gente. Enorme, ele era grandão e ele viveu com a gente. Ele era da minha filha, que ela pegou ele. Ele viveu com a gente até ele completar 6 anos. Ele morreu de uma extorsão estomacal, que é uma doença que também dá em cachorros de porte grande. A gente levou ele pra clínica, mas não deu tempo. Na hora que ele tava fazendo um raio-x, ele teve uma parada cardíaca. Não deu tempo nem dele ir pro centro cirúrgico para tentar reverter. Foi uma dor muito grande também, né? A gente ficou muito mal, as crianças, porque nessa época as crianças moravam com a gente. As crianças, eu falo crianças, hoje eles são tudo adulto, né? Tem 22, 25 anos, mas na época eles eram mais menores. Mas foi muito dolorido também perder o Zé, que cresceu, era todo estabanado. Nossa, gente, como é difícil a gente perder um animalzinho. É um luto muito doído, assim. Tem gente que não entende isso, que parece que arranca mesmo um pedaço da gente, mas é uma dor muito grande. E aí a gente também passou essa dor do luto com o Zé.
Eu nem tinha canal na época, eu nem lembro se eu tinha Instagram. Não, eu já tinha Instagram. Inclusive, meu Instagram é esse aqui, que eu posto as coisas da minha casa. Se vocês quiserem conhecer um pouco, me segue lá também. Aí, ok, quando a gente perdeu o Zé, então a gente só ficou com a Pete. Aí a gente falou, não, não queremos mais outros cachorrinhos. Até porque a gente fez uma readaptação na casa, a gente reformou, aumentou alguns cômodos, então foi ficando pequenos espaços, tipo de quintal para ela, para ter cachorro. Então a gente escolheu não ter mais cachorro, a gente falou, a gente só vai ficar com a Pete, porque ela é nossa filha, enfim, ela já era da família. Sentimos que a Pete sofreu muito com a perca do Zé, repentina, como foi. Mas a gente decidiu não adotar mais nenhum animalzinho, só ter a Pete mesmo, porque a gente já tinha 2 gatinhos que já moravam aqui. Hoje eu só tenho uma gatinha que ficou, que é a Diana, que também já é velhinha. A Diana deve estar com uns 8 anos. Ela que veio pra cá, ela entrou aqui em casa e ficou. Mas então nós ficamos só com a Pete. Aí todo esse tempo, muitas coisas aconteceram na nossa família. Nós reformamos a casa, as crianças cresceram e começaram a pensar em querer ir morar em outra cidade. Então a casa vai ficando enorme, porque vai saindo as crianças, vai saindo as pessoas, vai diminuindo os animais e vai, no fim, agora tá só eu, meu marido e a gata. Mas há uns 3 anos atrás, quando a Pete já sabia que ela já tinha entrado assim na fase de idosa, porque a gente vai olhando, né? A gente vai envelhecendo, os cachorros vão envelhecendo também. E a gente vai olhando como eles vão ficando mais debilitados, como a Pete começou a não atender o nosso chamado, a gente viu que ela estava perdendo a audição, mais lenta para passear, mais cansada. E aí a gente começou a ter alguns cuidados mais especiais, porque precisa ter esses cuidados especiais com os animais, porque os animais, eles também envelhecem, eles são um organismo vivo que também vai passar pelo processo do envelhecimento, do tempo. E todo aquele vigor, aquela energia dela acabou. De repente ela era uma cachorrinha idosa, mais cansada, que mais dormia, e começou também a vir os problemas de saúde. Bom, o primeiro problema assim mais grave que a Pete teve foi também o mesmo problema do Zé, que foi uma extorsão gástrica. E no dia que ela teve esse problema, essa doença, gente, ela dá muito em animais de grande porte, como pastor alemão, Rottweiler, aqueles Golden. É bem recorrente nesses animais. Se fosse uma má digestão do ser humano, quando ele acaba de comer, tá com a barriga cheia, pode dar uma indigestão. Mas no caso do animalzinho, vira o estômago dele e só se reverte com cirurgia. E muitos animais não resistem. Foi o caso do Zé. Então aconteceu isso com a Pete. Um dia eu tava aqui em casa, sozinha. O meu marido estava viajando e a minha filha já tinha ido embora. Ela já estava morando em outra cidade. Meu enteado estava trabalhando, ele ainda estava aqui, mas ele estava trabalhando. Ele trabalhava numa barbearia, ele só chegava sempre tarde. E tava eu e a Pete, eu tinha lanchado, dei a janta dela, que ela sempre jantava sempre em torno de 8, 8h30, nunca passava muito disso. Então aí eu lanchei e assisti um filme, que meu marido estava viajando e assisti um filme. E aí eu vi, porque ela sempre foi de dentro de casa, a Pete não tinha assim casinha fora. Ela dormia com a gente, inclusive dentro do quarto com a gente, porque ela sentia muito calor, então ela ia pro ar-condicionado para dormir. Roncava, gente, a Pete velhinha dava cada ronco, parecia ser humano. E aí, na hora que eu recolhi ela pro quarto, eu vi que ela tava super ofegante, inquieta, e eu vi a barriga dela inchou. E nisso eu falei, ai meu Deus, é aquele medo, eu já tinha visto isso com o Zé. 9 horas da noite, sábado à noite, eu liguei pro meu marido, fiz uma chamada, comecei a chorar, fiquei desesperada. E ele me acalmando, ele falando, calma amor, o que você tem que fazer agora é pegar e levar ela pra uma emergência, uma clínica veterinária. E a médica que atende a Pete, a doutora Fernanda, o amor de pessoa, assim, além de ser uma ótima veterinária, ela era nossa amiga, nossa vizinha, foi por muito tempo nossa vizinha. E aí eu liguei pra ela, não atendia, ela tava viajando. E aí, meu marido, que teve a ideia, falou, olha, leva numa clínica que tem na capital da nossa cidade, conceituada em Cuiabá, que é a Veterinária São Francisco. Aí essa clínica fica aberta 24 horas. Então, era a única que eu pensei, assim, meu marido pensou, direcionar e levar lá. E lá tem vários
veterinários especialistas em muitas áreas. E assim eu fiz. Peguei, chamei meu irmão, pedi ajuda do meu irmão. E bem na hora meu enteado chegou e eles me ajudaram. E ela ali, ofegante, sofrendo, já coloquei a Peach no carro e fui com ela. E ela já velhinha, com 13 anos. 13 anos. Velhinha, já com a barbinha branca, os cílios tudo branco, sem alguns dentes, mas super forte. A Peach sempre foi forte. E aí a gente foi pro carro conversando com ela pra ela ser forte, que a gente ia acabar com aquele sofrimento dela, com a dor que ela tava sentindo, porque dava pra ver que ela tava muito incomodada com a dor. Enfim, gente, cheguei lá na clínica, ela tinha os médicos de plantão, os veterinários, e logo já identificou. Lá tinha os equipamentos que era a torção gástrica. Aí já sentou e já ligou pra doutora que era especialista nesse tipo de cirurgia, pra ela ir pra clínica. Ela chegou, foi falando comigo e pediu autorização se podia fazer a cirurgia. E claro, eu autorizei, eu queria tirar ela daquele sofrimento, né? E aí a Peach fez a cirurgia, foi tudo muito rápido o atendimento. Se não tivesse sido rápido, ela não iria sobreviver. Então foi tudo muito rápido. Naquela mesma noite, de madrugada, já era 1h da manhã, a Peach já estava operando. Foi tudo muito rápido, ainda bem, porque assim a gente conseguiu salvar ela desse aperto. Gente, eu sei que aí a Peach ficou internada. Aí depois que a gente voltou com ela pra casa, ela passou tudo pós-cirúrgico, todos os cuidados. Ô, gente, cuidar de um animalzinho idoso e debilitado tem que ter muito amor e muita paciência, porque eles são como assim, totalmente dependentes de você. Se você não tem amor, não tem carinho, talvez o olhar seja, é só um animal dando trabalho. Porque dá trabalho, sabe? Os medicamentos certinho, fazer o curativo, cuidar dela, transportar ela, alimentação certa. Foi assim, dias de muita luta nesse pós-cirúrgico para ela se recuperar bem, tomar certinho os remédios. Mas ela foi muito forte, gente. A Peach era muito guerreira. Ela gostava muito de viver com a nossa família, porque ela tinha um apego muito grande com a gente. E ela conseguiu se recuperar dessa cirurgia. Até a doutora depois, que meu marido foi levar ela para tirar os pontos, nossa, elogiou ela, falou que ela era uma velhinha muito forte, que ela era muito bem tratada e que ela amava muito nossa família, porque ela se esforçou muito para ter sobrevivido a uma cirurgia tão agressiva assim no organismo dela. E ela sobreviveu a essa cirurgia. E logo ela foi se recuperando, se alimentando bem, comendo as coisas que ela gostava de comer, ainda latia, ainda continuava brava aqui em casa. E depois, passou alguns meses, a Peach começou assim, diminuir a quantidade de alimentação, já não comia tanto, ela começou a ter alguns vômitos, coisa da idade também, de um animal velhinho. Você tem que ir sempre testando uma nova alimentação, tirar uma coisa, colocar outra, né? Qualquer coisa que ela comia fora da alimentação dela, ela passava mal, já dava vômito, diarreia nela. Então, ela já não estava muito bem de saúde, isso a gente observando. E a gente levava ela com muita frequência para a doutora dela, a Fernanda, consultar ela, por causa das vacinas, tudo que ela tinha que tomar. Ela tinha emagrecido bastante, a doutora fez os exames, estava tudo bem, aí a gente teve que entrar com alguns suplementos alimentares. Mas aí a gente começou uma luta com a Peach, porque logo depois, ela também uma noite, ela começou a passar mal, e a gente viu que ela não estava conseguindo levantar. E na hora que eu levantei ela, eu vi que tava saindo assim, meio um xixi vermelhinho com o sangue dela. Isso de madrugada. No outro dia de manhã, a gente já levamos a Peach de novo pra clínica veterinária. Chegando lá, foi fazer os exames, fez a ultrassonografia e a doutora ligou, avisando que ela ia ter que fazer cirurgia, que ela tava com uma infecção no útero e ela também tava com uns tumores nos mamilos dela. E se podia fazer, já tirava os tumores e não tinha medicamento no caso dela. Só mesmo a cirurgia. Nisso, a Peach já tava o quê? Isso foi no final do ano passado, ela já tava com 14 anos já. 14 anos. Já bem velhinha, mais cansada ainda, mais debilitada. Só que a gente também teve que arriscar, tentar. Não ia falar, não faz, porque ela velha vai morrer, sei lá, Deus me livre. Tudo que a gente pôde fazer pela Peach, de todas as formas, para evitar que ela sofresse, a gente fez.
Então, gente, autorizada a cirurgia, a doutora fez e mais uma vez a Peach surpreendeu. Porque é idosa, ela tava mais magrinha. Mas assim que ela saiu da cirurgia, acabou o efeito da anestesia, ela já levantou, já começou a querer latir e já tava irritada com o povo lá da clínica. Aí a doutora ligou pra mim, falou que tinha sido tudo bem, aí foi acompanhando ela com os exames. Aí ela saiu também da cirurgia e a gente também teve todo esse processo do cuidado com ela, no pós-cirúrgico, de limpar ali onde ela fez a cirurgia, colocar a roupinha, de aplicar os medicamentos. E ela era ruim para comer remédio, gente do céu, ela era muito ruim, tinha que usar várias estratégias. Fazer bolinha de carne com franguinho, esconder o medicamento lá dentro. Mesmo assim, às vezes ela mastigava e jogava fora o remédio. Ela era bem difícil para comer os remédios. Por isso que eu falo, gente, tem que ter muito amor, muita paciência e dedicar mesmo ao seu animalzinho. Se você for pegar um animalzinho, você tem que saber que é um cuidado que você tem que ter com ele, assim, a longo prazo, porque ele pode viver a longo prazo e você pode passar pela fase de ver ele envelhecer e ter problemas de saúde, de ter cuidados especiais com esse animalzinho, que um animalzinho não é um acessório de luxo ou de decoração da nossa casa. Ele tem que ser tratado da forma adequada, porque ele é um organismo vivo, ele é um ser vivo. E você escolheu ficar com ele. Então, tem que ter essa responsabilidade e essa consciência. Então, a gente teve muita paciência para lidar com ela. E aí, a gente já começou a ver, depois desse pós-cirúrgico, que ela se recuperou bem, mas o quanto ela já começou a ficar mais debilitada. Porque ela começou a fazer xixi em alguns lugares que ela não fazia antes, não conseguia chegar, tipo, ela não conseguia chegar lá no cantinho que ela fazia xixi, ela já fez muitas vezes na cozinha, dentro de casa, em muitos lugares que não era pra ela fazer, ela acabou fazendo. E nisso, galera, pra não ficar muito estendido, a gente já começou a observar a dificuldade dela andar, dela se locomover, dela sentir dor na hora de levantar, e ela andava bem devagarzinho. A gente percebeu que ela não subia degraus curtinhos aqui da minha casa, ela não queria ir para esse espaço onde ela tinha que fazer esse esforço. Inteligente, né? Os animais são inteligentes, eles também vão evitar a dor. E nisso a gente levou novamente depois, passado aí cerca de 4 meses, 5 meses depois da cirurgia do útero, que ela começou a arruinar. E a gente levou novamente ela pra doutora Fernanda, lá na clínica, pra fazer uma avaliação, porque ela tava com essa dificuldade, não tava andando. E aí veio o diagnóstico, que ela tava com problema na coluna e precisaria tomar remédios contínuos, e a doutora já nos avisou que é uma doença também recorrente da raça dela, que acomete ali a coluna, o quadril. É o nome dessa doença aqui. E a gente sabia que isso só não era reversível. Era uma doença que tendia a piorar, conforme a idade dela. E assim, demorou pra dar na Pitty, porque ela com 14 anos que ela começou a sentir essas dores. Então, foi a alternativa que a gente fez, a indicada pela doutora, usar os suplementos, o medicamento contínuo que eles tomaram. Não vou ficar falando de medicamento porque, sei lá, pode alguém, né, querer se medicar seus animais por conta própria. E quem medica os nossos animais é o médico que avalia. Mas ela tomou vários medicamentos. E nisso a gente só foi fazendo os cuidados paliativos com ela dentro de casa e já se preparando para o que viria, porque as condições dela, a gente via que ela tentava ficar com a gente, mas cada vez ela estava mais debilitada e sofrendo bastante também por causa dessa questão dos medicamentos. E nisso, gente, há 1 mês e meio atrás, esse vídeo eu estou falando de final de abril, mas eu acredito que a piora da Pitty começou ali em março, tipo começo de março, que a gente viu mesmo que ela tava mais com dores e mais debilitada. E aí volta a Pitty pra clínica um dia que ela ficou internada. Ela ficou internada umas 3 vezes antes dela virar... Ela ficou internada umas 3 vezes antes dela virar estrelinha. Mas teve um dia em que a gente tava debaixo do carro, não tava conseguindo sair.
ela foi passar e eu acho que ela caiu, não conseguiu levantar. E na hora que a gente levantou ela não estava conseguindo ficar em pé e com muita dificuldade de caminhar. Aí a gente levou esse dia ela cedo para a clínica. Ela ficou lá internada, tomou os remédios. E a doutora falou que tinha uma injeção que era um tratamento paliativo, um novo recurso que ela poderia dar para a Pitty, que amenizaria essa dor, esse sofrimento dela, e a gente só ia acompanhando. E aí ela ia encomendar essa injeção para a Pitty. Aí a gente conversou, mas uma injeção caríssima, tá, gente? E falar em custos, eu sou muito grata por ter tido condições de ter cuidado da nossa filhinha. Mas, gente, pensa, cada ida no veterinário, cada exame, cada medicamento, cada cirurgia que a gente teve com ela já na fase de idosa, passou aí dos seus quase 13, 14 mil reais. Contando com esses custos de cirurgia, internação, medicamento, tudo. Eu tô falando isso porque as pessoas, muitas vezes, não têm condição de cuidar do seu animalzinho. Mas eu vou falar pra vocês, a gente também não teve esse dinheiro pra pagar à vista, não. Graças a Deus, assim, o nosso trabalho, que somos 2 trabalhadores, eu e meu marido, a gente tem o crédito. Então, a gente passou tudo no crédito, tudo parcelado em 8, 12 vezes. Ainda estamos pagando os custos dela ainda. Mas na hora você nem pensa nisso, sabe? O que você quer é ajudar de alguma forma. E pagar, a gente parcela, vai trabalhando e dá um jeito. A gente não poderia permitir ela viver em sofrimento e dores intensas. Ou perder ela porque, não quero gastar. Mas se a gente não quisesse gastar, ela não teria feito a cirurgia, mas ela já teria partido, morrido. Mas e como que eu ia lidar com isso na minha consciência, sabendo que eu poderia ajudar ela? Então, era descartada essa questão de pensar em não gastar. Porque nunca eu conseguiria, nem eu e meu marido, dormir, deitar a cabeça no travesseiro, pensando que a gente não cuidou do nosso animal por causa do custo. Então, gente, se preparem também, sabe? Um animalzinho, se Deus ajudar e tudo der certo dos seus cuidados com ele, ele pode não ficar doentinho. Mas ainda que você faça tudo certo, ele também pode ficar doentinho, porque, gente, ele é um organismo vivo e ele tá suscetível a várias doenças. Então, tem que ter muita consciência e responsabilidade para ter um animalzinho e cuidar ele de forma adequada. Mas também pensar assim, mas eu também não tenho condição, não tenho cartão de crédito, não tenho nada, então eu vou abandonar, ou eu vou dar, ou eu vou descartar o animal porque tá dando muito trabalho. Não, gente. Vai buscar ajuda em uma ONG, em clínicas da prefeitura. Se você buscar de pessoas, criar vaquinha, fazer rifa. Nossa, existem tantas formas que você pode fazer para viabilizar recursos e ajudar o animalzinho que esteja em uma necessidade, por exemplo, cirúrgica ou de um medicamento caro que precisa. Mas não descarte seu animalzinho por causa de custo. Para você ter paz, e eu acho que o bem que você faz por um serzinho desse, depois Deus te abençoa e retorna tudo para você. Mas independente disso, gente, tem que cuidar com muito amor. Falando dos recursos financeiros, que é uma realidade de custos e gastos quando você assume a adoção de um petzinho, mas pense também nas coisas boas e memórias que esse animalzinho vai trazer para você, para sua família. Existem estudos que comprovam que ter um animalzinho ajuda na luta contra a depressão, no tratamento da depressão, fortalecer a imunidade das crianças. Fora tantas memórias boas e alegrias, assim, esse custo que eu tive com a Pitty não paga todo o amor e alegria que ela me deu para mim, para minha família. E eu não sei descrever isso para vocês. O que eu sinto que ela nos deu de amor, que ela nos devolveu. Não é uma coisa que dinheiro paga, que dinheiro compra. É só vivendo, é só nessa troca de uma relação muito afetuosa, de um serzinho tão puro, tão dependente de você.
Vocês que têm pet e amam seus animalzinhos, vocês sei que vocês estão me entendendo, né? Aquela alegria, o cheirinho dele, o jeitinho dele olhar, as manias dele com você, com sua família, os momentos engraçados, os momentos felizes, as coisas que eles faziam vocês rir. E a gente achando que tá forte, né? Mas é um choro bom, sabe, gente? É um choro de uma memória de alegria, não é de tristeza. Por isso que eu falo, tem coisas que o dinheiro não compra, não paga. E foram muitos anos, quase 15 anos de muita história boa. Teve essas lutas, os momentos difíceis que a gente viveu com ela, na fragilidade da saúde dela. Mas, inclusive, a gente aprendeu bastante, muitas lições com a Pete. Deixa eu me restabelecer aqui. Este é o momento em que eu já sou fã e a minha dicção não é boa. Esse é o momento que piora a minha dicção no vídeo. Mas eu já estou encerrando. Bom, vou retomar meu raciocínio. Então, gente, a Pete só foi arruinando com esse problema de saúde dela. Nós chegamos a um período, nas últimas 2 semanas antes dela morrer, cuidar dela até usar a fralda. Ela estava em casa usando fralda, só ficava na caminha ou no chão. Aí ela definitivamente parou de andar. Não conseguiu mais levantar sozinha para fazer xixi, cocô, se movimentar. E o que foi muito triste foi deixar ela sozinha em casa, porque as crianças já não moram mais aqui, o meu marido também trabalha, às vezes ele trabalha, tem que viajar. E eu também me ausento porque de segunda a sexta eu trabalho à tarde e ela ficava sozinha. Doía muito em mim, em deixá-la sozinha e ter que ir trabalhar. Ela nessas condições. É triste, mas não tinha com quem ela ficar. Mas, gente, vamos lá para os finalmente. Nós aplicamos a injeção do tratamento dela e ela voltou para casa. Ela estava internada, ela voltou pra gente observar. Só que ela não tava andando. E nesses últimos dias ela já não tava andando, eu tinha que trocar fralda, levar água pra ela, beber água, ela tava muito cansada, ela tava ofegante. E aí meu marido viajou, do dia que ela chegou da internação da clínica, foi num sábado. Fomos eu e ele buscar ela da clínica e ele veio, a gente trouxe todos os medicamentos dela pra aplicar nela, usando fralda, tudo. E aí meu marido ainda se despediu dela vendo ela boa, porque ele viajou no domingo de madrugada e no sábado ela tava até bem, só não tava mais andando, né? Mas tava comendo, ela tinha comido, tava bebendo água, com o olhar vivo, super atenta, assim, ao nosso gesto, aos nossos carinhos com ela. E aí, assim que ele viajou, eu fiquei sozinha com ela, foi quando ela arruinou, aí ela piorou. Ela arruinou na segunda à noite, na segunda ainda foi... Ela comeu um pouquinho, tomou os medicamentos, dei o medicamento dela certinho, fez xixi na fralda, ela não tinha feito cocô. E eu fui trabalhar, deixei ela. Voltei, ela tava cansadinha, porque eu vi que ela... Gente, a cachorrinha ficou o tempo todo deitada no chão, de fralda. E eu vi que ela tava bem debilitada, ela emagreceu bastante. Aí, quando foi na segunda, ela já não tava mais querendo comer, nem nada, assim, você oferecia as coisas pra ela, não queria comer. Aí na terça de manhã, fui trabalhar também, cuidei dela, dei o remédio, arrumei a fraldinha dela, tive que deixar ela sozinha. Ela não quis comer. Na terça noite, cheguei, ela não quis comer, ela tomou um pouco de água, mas aí esse dia, gente, foi a pior noite da minha vida, uma das piores noites. Por quê? Nós passamos, eu e ela, a noite inteira acordada. Eu cheguei de serviço 6h30, eu saí de serviço 6 horas, 6h30 eu tava em casa, eu vim correndo pra ver ela. Mas quando eu cheguei, ela já tava muito mal, super cansada, incomodada. Tudo que eu tentei medicar, ela não tava dando efeito. E conversando com a doutora Fernanda, ela me orientando, dei Lufital, dei vários remédios que ela mandou eu dar. Várias tentativas de
de dar a refeição na seringa pra ela não deu certo. Aí essa noite, gente, eu falei assim, a Pete tá indo embora. Ela tá cansada. Aí só estávamos eu e ela. E foi a nossa noite de despedida. Foi uma noite longa, porque eu não dormi um minuto. Eu não tive coragem, tipo, de dispor ela em um outro cômodo, entrar pro meu quarto, me trancar e dormir, e saber que ela tava lá incomodada, sofrendo. Eu fiquei com ela, gente, todo o tempo, nessa madrugada inteira. E ela incomodada, ela não dormiu também. Ela tava com muita dor, eu acho. E ela incomodada. E aí a Fernanda falou, amanhã cedinho, na hora que você acordar, já traz ela. E, gente, ela tomou medicamentos fortes. E mesmo assim ela não conseguiu dormir. E eram medicamentos injetáveis. Mas foi uma noite de despedida. Uma madrugada longa de despedida. Em muitos momentos eu cantei pra ela, em muitos momentos ela ficava calma quando eu pegava aqui na orelhinha dela atrás, ou aqui na cabecinha dela. Passava a mão dela, ela acalmava um pouquinho, mas logo ela ficava agitada, se movimentava. Conversamos muito, agradeci ela por tudo. E eu liberei ela. Eu falei, filha, se você quiser descansar, se chegou a tua hora, vai. Eu não quero mais que você fique aqui sofrendo. Você cumpriu sua missão, você fez tudo que você tinha que fazer pela nossa família. Gente, parece estranho, né? Alguém pode estar assistindo e falando, ai, que mulher louca, conversando com um cachorro. Eles entendem a gente, sabe? Eu tenho certeza que eles entendem. E a gente também consegue entender o olhar, aquele olhar de gratidão dela e de muito amor por mim. Sem ela precisar falar, mas eu sei que ela me amava muito. A mim e a minha família. Mas nesse momento da despedida, o nariz tá entupido. Só estávamos nós duas. E foi a noite da despedida, gente. Foi a noite de despedida. Foi muito difícil ver ela naquela situação. Eu pedi muito pra Deus que levasse ela pra ela descansar. Porque eu não queria mais que ela sofresse. Enfim, na segunda cedinho eu só tomei um banho, gente. Tomei um café, peguei a Pete, coloquei na cobertinha dela, o colchão dela no porta-mala ali do carro. Essa acho que foi a última foto que a gente tirou no carro. E fui pra clínica com ela. Volta a gente pra clínica pra ela ficar internada. Aí a doutora já tava me esperando lá. Primeiro paciente da manhã era ela. E aí foi que ela teve uma conversa bem sincera comigo. Falou, não, acho que ela não quer mais viver. Eu acho que os tratamentos não estão dando efeito e o sofrimento dela tá prolongando. Vamos internar ela, vamos dar um soro, vou dar os medicamentos, ela vai ficar aqui, eu vou observar, mas conforme for, aí ela cogitou, ela pensou na eutanásia, em propor a eutanásia pra Pete. Mas enfim, eu deixei ela lá e abracei ela, me despedi dela. Na verdade, eu já tinha feito isso toda a madrugada com ela. E deixei pra Fernanda, eu falei, olha, Fernanda, aqui é o melhor lugar, sabe? Porque, gente, eu tinha que trabalhar. Eu tava praticamente 2 noites sem dormir, arrasada. Mas tinha que trabalhar porque o mundo não para pelas nossas dores. Tudo continua e a gente tem que cumprir nossas responsabilidades. E eu falei pra ela, eu confio em você, que pelo menos ela não vai estar sozinha na minha casa, sofrendo, sem nenhuma assistência. Lá, no último dia que ela ficou internada, eu tenho certeza que ela tava dopada. Tava. Ela ficou, essa é a verdade. A doutora falou que ela ficou totalmente dopada. Mas pelo menos ela não ficou sozinha e com dor. Então eu confiei em deixá-la na clínica pra internação, que infelizmente foi a internação onde ela morreu, né? Mas chegou a hora dela. E aí na quarta noite, isso foi na quarta, e eu deixei ela lá, a gente ia esperar as notícias na manhã. Da quinta da manhã. E aí foi que me chegou a notícia. Meu marido me ligou, eu tava dormindo, que eu tinha capotado, tomado o remédio e dormi. Aí ele me ligou chorando e anunciando, só o que a doutora já tinha ligado, informando ele. Que ela acordou de manhã
Na hora que ela foi fazer a vistoria, acordou de manhã, ela já tinha partido. Acredita-se, a Fernanda, a doutora, que ela morreu de madrugada sedada. Então nós não necessitamos, ainda bem, de ter que fazer a eutanásia nela. E assim ela se foi. E aí, como meu marido estava viajando, a doutora tem os freezer que ela armazena os animais para depois serem enterrados. Aí a gente pediu para deixar ela lá até ele chegar de viagem na sexta, pra gente fazer o sepultamento dela, que foi no mesmo lugar onde o Zé foi sepultado, em um lugar adequado, em uma cova profunda que ele conseguiu cavar, num lugar bem no meio da natureza, que tinha sombra, uma zona bem afastada da cidade. E aí a gente levou ela lá e se despediu, enfim, dela, pra fechar esse ciclo da nossa vida, se despedindo da nossa filhinha, da nossa pet. Então, gente, esse foi um resumo dos resumos do que aconteceu com a Pete. E o objetivo desse vídeo também é que vocês não abandonem seus animaizinhos idosos. Quando eles começarem a entrar na fase idosa, que já não cuida tão bem da casa, que já não se locomove nem obedece tantos aos seus mandos como obedecia antes, e que começa a dar trabalho por causa das doencinhas que surgem, não abandone seu pet. É o momento que ele mais precisa de você, é na velhice, é nas debilidades dele, na dor. Não abandone ele, não. Se for por custo, sabe? Busque ajuda. Seja humilde de pedir ajuda para as pessoas. Trabalhe mais. Até se possível, para você que tem um pet. Sabe o que eu oriento? E eu quero orientar vocês, até vocês que têm um petzinho em casa. Seja um cachorrinho, um gatinho, seja qual pet você tiver, mamãe de pet, papai de pet. Seja você jovem, adulto. Comece a criar um fundo de reserva. As pessoas, os estudiosos de economia chamam isso de fundos emergenciais. Mas cria um específico para o seu pet. Tem nos aplicativos do banco uma opção que se chama CDB. Você faz ali, é como se fosse um investimento dentro do aplicativo. É como se fosse uma poupança, mas não é uma poupança porque ele rende mais que a poupança. Você pode criar dentro do seu aplicativo vários CDBs. Cria um específico lá. Cuidados para o meu pet. Ou se você tem, tipo, um gatinho, cuidados para Diana. Deixa esse dinheirinho reservado lá, porque uma hora você pode precisar em uma emergência e ser surpreendido, mas você já tem ali um fundo, e isso também já é uma forma de você ter essa responsabilidade e estar preparado para uma situação que possa te pegar de forma inusitada. Faça um fundinho, uma vaquinha e vai guardando, nem que seja 100, 200, 50 por mês, enquanto seu pet está novinho, sabe? Vai guardando, porque se ele chegar na fase idosinha e vier alguns problemas, em muitos medicamentos ou até uma cirurgia, você talvez já tenha ali um fundo, uma reserva para arcar com as despesas médicas do seu animalzinho. É uma das formas de você se prevenir para quem tem poucos recursos, assim como eu, mas graças a Deus a gente teve condições de cuidar da nossa filhinha. Ou também buscar criar uma rifa, vender algo que você já não usa, fazer um bazar. Ah, meu petzinho vai ter que fazer uma cirurgia emergencial, não tem dinheiro, e agora tem as minhas contas da minha família. Busque um jeito de fazer uma rendinha extra. Ah, e se posso fazer uma faxina esse mês, me oferecer para fazer faxina no final de semana nas casas das pessoas, vou fazer, mas eu vou procurar o dinheiro para cuidar do meu filhinho. Gente, tantas formas que você pode arrecadar o dinheiro, fazer surgir esse dinheiro para essa necessidade. Só não abandone, não deixe seu animalzinho sofrer, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui e ele fez sentido para você, te ajudou de alguma forma,
deixa seu comentário, deixa seu like também. E eu vou deixar algumas fotos da Peach em homenagem pra ela. E, bom, eu não acredito que ela esteja me ouvindo, porque pra mim a Peach descansou e virou uma estrelinha no céu. Como eu disse, agora só fica as boas memórias dela. Por enquanto, eu e meu marido, nós não queremos adotar outro animalzinho. A gente ainda tem a nossa gatinha Diana, essa gatinha aí, que é ainda a nossa pet, nossa filha pet que tá com a gente. E foi muito bom todos esses anos, essa experiência maravilhosa de ter tido a Peach com a gente, com a nossa família, com os nossos filhos. Só vai ficar saudade. E sempre que a gente lembrar dela, que seja de uma forma linda, do jeito que ela foi. Um animalzinho muito amoroso pra mim e pra minha família. Desde que ela era pequenininha e mesmo velha ranzinza, que ela era ranzinza. Ah, a Peach era ranzinza. Mas ela foi maravilhosa com a nossa família. Ai, gente, é isso. Um vídeo longo, mas um vídeo meio que assim também terapêutico pra mim, de desabafo aqui com vocês. Então, muito obrigada para todos que assistiram esse vídeo. Vocês que têm seus animaizinhos, curtam muito eles, passeiam bastante com eles. A Peach passeava muito. Peach era super popular no bairro, porque ela andava tudo aqui com a gente. Super ativa, ela era atleta. Nós somos aqui em casa muito gostamos de caminhar, fazer atividade física, e a Peach também era no nosso ritmo. Muito atleta, ela foi muito forte, até ela envelhecer e vir os probleminhas de saúde. Mas é isso, meus amores, obrigada por todos que assistiram esse vídeo. E ó, um abraço para todos vocês que também perderam um animalzinho de vocês. Guardar as memórias boas e fazer o melhor enquanto pudermos, enquanto eles têm vida. E quando eles partem, a gente também, tipo, meio que cumpriu nossa missão e fica os aprendizados. Ai, minha cara tá inchada. Gente, tchau pra vocês. E os próximos vídeos não vão ser mais tristes, não. Foi só esse mesmo. E não é uma tristeza, não. É um choro de saudade, um choro de gratidão. E eu tô olhando pra um céu lindo e maravilhoso nesse fim de tarde aqui no meu quintal. Eu só tenho a agradecer. Quão felizarda eu sou por tudo. Tchau, gente.